E os boatos sobre Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro só aumentam. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz informações importantes sobre o tema e fala também do São Paulo, atrasando o pagamento de um empréstimo que deve dificultar uma negociação em definitivo de um atleta que é pretendido pelo tricolor. Bora falar também sobre o Palmeiras que bateu o martelo a respeito da busca por goleiro. Para completar, te atualizo sobre Alcaraz e Flamengo, Cuiabá entrando no Banco Central para protestar contra o Galo, tudo sobre o transfer ban aplicado em cima do Vasco, debandada no Peixe, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Nessa você pode confiar. Tô chegando com duas sugestões para essa terça-feira. A primeira, com jogos internacionais. Dependendo da vitória do Al-Ahly, do Al-Qadisiyah e do Shabab Al-Ahly, jogos do Campeonato Saudita e também dos Emirados Árabes. Tô colocando R$100 para voltarem R$191. Tem também aposta, obviamente, nos jogos da Copa do Brasil dessa noite. Foi na vitória do Vasco contra o Operário, na classificação do São Paulo contra o Náutico e da vitória do Grêmio contra o CSA. Se esses três resultados mais ou menos óbvios acontecerem, meus R$90 se transformam em 218 para você fazer sua fezinha na Betano. É bem simples, estou deixando o link no comentário, clica, faz seu cadastro e um desses bilhetes já vai aparecer para você fazer a sua aposta. Lembrando, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians. Yuri Alberto, que chegou a ser especulado no Sporting de Portugal, ao que parece não terá oferta do clube português. Isso porque o Sporting avançou na contratação de um jogador chamado Ivanovic, que atua no futebol belga e é um dos destaques por lá. O Sporting busca um substituto para o Gyökeres, que deve se mudar para o Arsenal. Quero falar também sobre o Fluminense, que rescindiu o contrato com Renato Augusto. Rescisão, segundo o Flu, de maneira amigável. O atleta havia chegado na temporada passada e só conseguiu disputar 35 partidas com um gol marcado. Renato Augusto está disponível no mercado, embora exista a chance de aposentar-se. Quero falar também sobre o Boca Juniors e a temporada para ser esquecida. Nessa segunda-feira o time foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Argentino para o Independiente 1-0. Temporada que também já havia ficado marcada por uma eliminação na pré-Libertadores para o Alianza Lima do Peru. Boca só volta a jogar no Super Mundial de Clubes. A saideira do giro de notícias, a Inter de Milão negocia a contratação de Luiz Henrique, atacante brasileiro de 23 anos de idade, que já passou pelo Botafogo e hoje pertence ao Olympique de Marselha, operação que pode chegar a 21 milhões de euros. Hora de falar sobre o Santos e a debandada que está se desenhando para a metade do ano. O Gil deve ser o primeiro a liderar esse movimento de saídas do clube. Gil e Santos discutem desde a semana passada a rescisão do contrato de forma amigável. Gil, inclusive, nem tem participado dos treinos e ele nem pode mais jogar pelo Campeonato Brasileiro, senão ficaria impedido de atuar por um outro clube da Série A, porque já tem 6 partidas. Situação bem parecida à de Guilherme, atacante que chegou a ser artilheiro e o principal jogador da equipe na Série B do ano passado. Guilherme também fez um bom campeonato paulista, mas vem sendo alvo de muitas críticas. E tem propostas para deixar o clube, foi especulado no Cruz Azul e há quem garanta até que ele possa pintar num rival como o São Paulo. Santos e Guilherme tentam chegar a um denominador comum. Ele só sai do Peixe mediante compra e por um valor relativamente alto. Já João Paulo, goleiro, e Diego Pituca também podem deixar o clube. Eles acabaram perdendo espaço, são jogadores com um custo alto e diante de propostas pelo menos razoáveis, dá para imaginar que possa existir acordo. A ideia do Santos com a saída de todos esses jogadores é economizar pelo menos 2,5 milhões de reais por mês, que ajudariam no fluxo de caixa. Santos, que encontra enormes dificuldades financeiras, já havia contado para vocês sobre o problema em relação a Neymar, que custa 21 milhões de reais por mês ao Santos. Santos ainda deve ao atacante 36 milhões de reais referentes à imagem e o contrato acaba em 40 dias. Só para completar sobre o Peixe, contar que Soteldo teve lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, identificada após exames. Já iniciou o tratamento e certamente não joga as próximas partidas santistas.
Hora de te explicar sobre o transfer ban que o Vasco recebeu da FIFA. Transfer ban é uma punição que impede o Vasco de registrar atletas como reforços pelas próximas 3 janelas. Esse transfer ban acaba assim que o Vasco se acertar com o Nantes da França. A dívida é referente à compra do atacante Adson, que na temporada passada havia custado 26 milhões e 600 mil. O problema é que o Vasco pagou bem pouco dessa dívida e hoje o clube francês cobra cerca de 25 milhões de reais. O Vasco se defende afirmando que não pode fazer o pagamento por causa do processo de recuperação judicial. Vou ler um trecho da nota. Abre aspas, de acordo com a legislação brasileira aplicável à recuperação judicial, o clube está impedido de realizar o pagamento. Da mesma forma, a jurisprudência dominante do Comitê Disciplinar da FIFA é no sentido de reconhecer a jurisdição das legislações nacionais e não aplicar a referida sanção em caso dessa natureza. Então o Vasco se defendendo, afirmando que ao entrar no processo de recuperação judicial está impedido de fazer os pagamentos e que a FIFA deve reconhecer as legislações locais, no caso, não poderia aplicar essa punição. Como a janela de inscrições está fechada por aqui, nesse momento isso nem causa grandes problemas ao Vasco. Cruz Maltino vai poder se reforçar entre 1º e 10 de junho, numa janela específica para o Super Mundial de Clubes, e a partir de julho, quando a janela maior abre por aqui. Hora de falar sobre uma estratégia curiosa do Cuiabá para tentar receber uma grana referente à venda de Daverson para o Atlético Mineiro. Você lembra, né? Que no ano passado o Cuiabá vendeu o Daverson, operação de mais ou menos 4 milhões e 600 mil reais, e o Atlético não fez o pagamento. O Galo se defende alegando que foi tentar pagar o Cuiabá 3 dias depois do vencimento de uma parcela. O Cuiabá não aceitou, levou o caso para a Câmara Nacional de Resolução de Disputas e agora cobra o pagamento integral da dívida. Só que, diante da dificuldade e da demora nas decisões da CNRD, o Cuiabá decidiu recorrer ao Banco Central. Você não deve ter entendido nada, né? Eu explico. Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, entende que, como o Atlético tem entre seus acionistas, 2 donos de bancos, Rubens Menin é dono do Banco Inter e o Ricardo Guimarães é dono do Banco BMG, ele fez uma reclamação formal ao Banco Central, alegando que os acionistas do Galo e donos de bancos importantes estão inadimplentes em suas empresas. Isso constituiria um grande dano e um problema. Na visão do Cuiabá, a situação coloca em xeque a credibilidade de instituições que recebem depósitos de pessoas físicas em poupança, por exemplo. Não acho que essa história vai dar em nada, mas é mais uma tentativa de um clube brasileiro de tentar receber dinheiro do Clube Atlético Mineiro. Galo que mesmo tendo virado SAF, viu sua dívida crescer no ano passado em 400 milhões de reais e registrou um prejuízo no ano de quase 300 milhões. Hoje a dívida do Atlético gira na casa de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Bora falar agora sobre Alcaraz, o meio atacante argentino comprado na temporada passada pelo Flamengo por mais de 110 milhões de reais. E está equivocada a informação de que o Everton da Inglaterra já tem a obrigação de comprar o jogador. Muitos jornalistas na semana passada cravaram que o acordo estava fechado porque ele teria atuado 6 vezes como titular na Premier League e a partir daí o acordo estava firmado. Não é essa a condição que torna o negócio obrigatório. Vou dizer mais. O Alcaraz não vai bater a meta especificada no contrato de empréstimo e vai caber ao clube inglês entender se vale a pena ou não comprar o jogador. A tendência é que, se uma proposta vier, essa proposta não seja nos moldes combinados, que permitiriam ao Flamengo recuperar os 110 milhões de reais investidos quando da compra do jogador na temporada passada. Só para contar que o acordo entre Flamengo e Alcaraz, incluindo também o Everton, previa a obrigação da compra desde que ele atuasse em pelo menos 11 partidas por no mínimo mais de 45 minutos. Não foi o caso, ele fez apenas 6 jogos com tal minutagem. Como a temporada já está se encerrando na Inglaterra, dá para dizer que o Alcaraz não conseguirá bater essa meta. O Flamengo assegura que o Alcaraz não será reintegrado ao elenco e, se não der certo o acordo com o Everton, vai buscar um outro interessado no futebol inglês. Essa dá para dizer que foi uma das piores negociações da história recente do Flamengo. Jogador que na Inglaterra disputou 15 partidas com 1 gol e 3 assistências. Hora de falar sobre o Palmeiras, que bateu o martelo em relação a goleiro. Tenho contado para vocês sobre a busca alviverde no mercado por um goleiro.
O nome do sonho seria o do Léo Jardim, que pertence ao Vasco, mas também já disse para vocês que a tendência é que o Léo tenha automaticamente seu contrato renovado no Vasco. Se ele disputar pelo menos 50% das partidas oficiais do clube, o vínculo é prorrogado por mais um ano. Dessa maneira, o Palmeiras não vai ter a oportunidade de assinar um pré-contrato como o Léo Jardim, como tinha interesse. Outro nome que surgiu recentemente na pauta alviverde, Gabriel Grando. E a ideia do Palmeiras em relação ao Grando era contratá-lo agora do Grêmio para repor a saída do Marcelo Lomba, que tem proposta oficial para jogar no Fluminense. Mas, diante da dificuldade em contratar o Grando do Grêmio e com a convicção de que não se trata de um goleiro extremamente pronto, o Palmeiras decidiu cancelar o negócio do Lomba com o Fluminense e acabou com qualquer tratativa em relação ao Grêmio pelo Gabriel Grando. Dessa maneira, o Palmeiras terminará a temporada com Everton como titular e Marcelo Lomba como reserva, mesmo levando em consideração que um tem 37 anos de idade, o Everton, e o outro tem 38, ambos fazendo aniversário no mês de dezembro. Para a próxima temporada, aí sim, o Palmeiras abre buscas para um outro goleiro. A ideia é ter alguém que possa começar a rejuvenescer essa posição, pensando na sucessão do Everton. Só para completar, registrar uma curiosidade envolvendo o líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Brasileirão marcado por poucas vitórias de visitantes. Foram apenas 13 vitórias de times fora de casa nos 90 jogos disputados. E desses 13, 5 vitórias foram do Palmeiras, 5 jogos e 5 triunfos na condição de visitante. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento e é líder do campeonato hoje, com uma vantagem de 4 pontos em relação ao vice-líder, graças basicamente a esse desempenho espetacular longe da sua casa. Hora de falar sobre o São Paulo com mais um problema financeiro. O tricolor não conseguiu pagar a parcela que venceu em março para o Sassuolo, referente ao empréstimo do zagueiro Juan. Essa parcela de 200 mil euros, ou mais ou menos 1.300.000 reais, está longe de ser uma baita grana para um clube que arrecadou no ano passado 730 milhões de reais. Só que o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. Tem encontrado dificuldade até para pagar salários em dia para os atletas. E diante disso, não conseguiu fazer a quitação do empréstimo. E o pior vem agora, como o São Paulo não pretende comprar o Juan e tenta convencer o Sassuolo a reemprestar, aí a negociação ficou ainda mais complicada. O Sassuolo diz, espera aí, você não quer comprar o jogador e não me pagou o empréstimo, ainda quer um novo empréstimo? Nessas condições não dá para fazer acordo. Diante disso, dá para dizer que o futuro do Juan está complicado. Não dá para cravar que ele permaneça no clube. A opção de compra de 27 milhões de reais hoje está completamente fora da realidade financeira do São Paulo. Ao menos em relação ao Marcos Antônio, já houve um acordo. São Paulo se acertou com a Lazio para estender o contrato de empréstimo por mais um ano, mas aí, em vez de opção de compra, esse negócio vira uma obrigação de compra. São Paulo vai adquirir em definitivo o Marcos Antônio a partir de junho de 2026 pelos 25 milhões de reais acordados entre os clubes. Bora fechar o vídeo para falar sobre Cristiano Ronaldo e toda a verdade envolvendo o centroavante e maior artilheiro do futebol mundial na atividade. Cada dia surge um novo boato relacionado a Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro. Só para lembrar, o primeiro a tratar sobre o assunto foi um portal americano, na versão espanhola, chamado Telemundo Deportes. Na oportunidade, ele citava que o Cristiano Ronaldo estava na mira do Palmeiras, do Al Hilal e também do Chelsea, e que não ficaria no Al Nassr. Durante o final de semana foi a vez do jornal Marca da Espanha afirmar que tem clube brasileiro negociando com o Cristiano Ronaldo. Quero te contar o que há de verdade por trás dessa história. A primeira das coisas, Cristiano Ronaldo de fato pode assinar pré-contrato com quem bem entender. O vínculo dele com o Al Nassr se encerra em 30 de junho e não houve a renovação do contrato. Dessa maneira, ele pode escolher para onde quer jogar, basta se acertar e assinar esse pré-contrato para que ele vire atleta de um novo clube a partir de 1º de julho. Nicola, então pode ser que ele venha ao Brasil? Eu não acredito. Hoje, Cristiano Ronaldo recebe no Al Nassr 105 milhões de reais por mês. A proposta de renovação garantiria a manutenção desse salário, além de uma série de outros benefícios, como, por exemplo, ganhar 5% das ações do Al Nassr, um dos clubes mais importantes da Arábia Saudita. Qual a lógica de Cristiano Ronaldo abrir mão de um caminhão de dinheiro para vir jogar no futebol brasileiro, cuja visibilidade pro mundo é muito pequena? Ah, Nicola, mas tem o Super Mundial de Clubes. Beleza. Se o Cristiano Ronaldo deixar o Al Nassr, vai ser porque ele não tem conseguido conquistar títulos nas últimas temporadas. Você acha que o Cristiano Ronaldo vai ter mais chance de ganhar o título do Super Mundial jogando por um clube brasileiro ou por qualquer clube europeu?
porque eu estou muito cético em relação às chances de os times brasileiros ganharem esse Super Mundial, mesmo com a presença do Cristiano Ronaldo. A especulação mais recente dá conta de que o CR7 estaria perto de virar reforço ou teria negociações com o Botafogo. Chequei com 2 fontes botafoguenses, ambas não quiseram entrar em detalhes, mas demonstraram bem pouca expectativa em relação ao tema, até por causa das cifras. Também conversei com um brasileiro que trabalha com a família do Cristiano Ronaldo. E a declaração dele, abre aspas, no Brasil seria muito difícil. Acho que, se não ficar no Al Nassr, ele vai para os Estados Unidos ou para a Europa. Foi o que disse uma pessoa que trabalha com a família do Cristiano Ronaldo e é brasileiro. Diante disso, se você, torcedor de Palmeiras, Botafogo, Flamengo ou Fluminense, os 4 clubes brasileiros que disputam o Mundial, você tem todo o direito de ter esperança, mas o otimismo já me parece exagerado. Uma alternativa bem viável para o CR7 seria de continuar na Arábia Saudita para jogar no Al Hilal, o clube mais rico de lá, que tem como dono o fundo soberano, assim como o Al Nassr. E aí seria a oportunidade, inclusive, de o CR7 disputar o Super Mundial de Clubes entre junho e julho. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal, comente sobre o que quiser. A gente se encontra mais tarde. Tchau!